Em meio à tentativa de liberar a candidatura de Bolsonaro para 2026, o deputado federal Bibo Nunes, do PL, busca alteração na lei da ficha limpa. Uma das principais leis de anticorrupção brasileiras podem virar pauta nesse primeiro semestre. Eu sou Guilherme Moura. Eu sou o Lucas Rett. E eu sou o Pedro Penelas. E esse é o Degrau da Política. Ou seja, a lei da ficha limpa hoje em dia serve apenas para uma coisa: para que se persiga os políticos de direita. Eu sou até radical. O ideal seria revogar essa lei, que assim não vai perseguir mais ninguém. E quem decide se vai eleger ou não o candidato é você. Estamos trabalhando para esse limite, né? Passe de 8 para 2 anos de elegibilidade, aí sim eu poderia disputar as eleições em 26. E você vai decidir se vai votar em mim ou não. No programa sobre as eleições das casas, a gente acho que chegou a falar, né, da posição do que o Bolsonaro tá, para que lado queria torcer, que ele ia jogar, etc e tal. E a gente chegou a falar, acho que você, Lucas, inclusive citou, essa tentativa de alteração. Ele já tramitou de diferentes formas, né? Inicialmente era 2 anos, agora é uma leis mais brandas. E eu me lembro que você falou que a chance disso passar é baixa, visto que é um projeto popular, visto que é né, seria estranho. Talvez role. Eu falei isso na última vez, passada a lei ser revista, na verdade, serem pequenas, mas parece ter virado a nova estratégia do PL, né? O partido parece estar entendendo que uma anistia em relação aos manifestantes do 8 de janeiro parece estar cada vez mais distante. Acho que as operações da Polícia Federal no ano passado diminuíram as possibilidades disso acontecer, né? Eles parecem estar apostando nessa questão da revisão da lei da ficha limpa. Assim, o que me chama a atenção dessa mudança de estratégia que o PL pode estar propondo é um pouco alinhar os interesses do partido com o Hugo Mota, né? A gente até discutiu no programa que a gente falou justamente das eleições das casas, que o governo enxergava o Hugo Mota com um tom mais conciliador, de que essa dinâmica em relação ao executivo e legislativo podia se alternar do Senado para o Congresso nessa nova presidência. Mas, assim, pelo menos essa primeira semana dele como presidente à frente da Câmara dos Deputados, ele tem dado mais declarações à oposição, né? A possibilidade de pautar essa revisão do projeto de ficha limpa parece um pouco mais sólida a partir do momento que o presidente da casa se mostra mais simpático a pretensões de grupos oposicionistas, né? Agora, em relação à questão da lei em si, ela ter sido um projeto popular, né? E depois ter se transformado em lei, e é um dos poucos exemplos que a gente tem em termos de legislação brasileira de uma participação direta, né? Fala-se muito de uma democracia representativa e democracia direta, tem-se o tempo inteiro democracia representativa e muito pouco democracia direta. E a lei de ficha limpa é um dos exemplos de uma participação da sociedade civil articulada para tentar construir alguns mecanismos de barrar candidaturas de candidatos condenados, né? Então, uma revisão dessa lei seria, em termos simbólicos e até práticos, uma demonstração clara e inequívoca da democracia representativa como forma, ou única forma, de exercício de democracia no Brasil, né? É um cenário de fogos em Brasília e vela no resto do país, né? Porque é uma pauta que beneficia, em tese, todos os partidos, Eu né? acho que eu discordo de você, cara, nisso. Nessa sua frase, é uma festa em Brasília, Eu entendi o que você quis dizer, mas eu acho que é justamente o inverso. Não existe o eleitor brasileiro de esquerda, de direita, aquele que é mais politizado, que é menos politizado, etc. A grande maioria dos brasileiros não tem nada a dizer contrário à lei da ficha limpa. O que eu acredito que possa queimar deputado federal ou senador que vá tentar pautar isso, a menos que seja assim de núcleo bolsonarista, eu acho que é muito forte. Em compensação, para pequenos vereadores ou grupos criminosos que queiram virar vereadores, etc., a política de chão, lá embaixo, no município, lá no interior do nada, esse cara é que vai comemorar. Claro, a gente tá pensando muito no... O Bolsonaro tá pautando o projeto, então se pensa muito no Bolsonaro. Quando a gente pensa em política no âmbito federal, parece que é muito maior. Mas a lei da ficha limpa, ela rapou uma galera desses rincões do Brasil aí, que tem seus políticos X, né, cara? Seus vereadores, que muitas vezes, dependendo do lugar, é coronel ou é de facção criminosa de fato, e assim por diante. E estão com a ficha suja, né? E a agora gente pensando que a nova conjuntura de articulação de corrupção é através do orçamento secreto e das emendas parlamentares, isso é um mercado visado com certeza, sabe? Tipo,
Tem gente querendo de olho nisso. Mas quando você entende que quando eu quero dizer fogos em Brasília, eu me refiro à classe política, que não está concentrada em Brasília, mas tentei fazer essa imagem, mas concordo com você, que vai muito além de Brasília. E a gente falou bem isso, né? Fazendo a pauta, tal, conversando em off. E isso é uma parada que, pros políticos, não há partido que. Talvez o novo, vai, ou tipo, algo, mas só pra fazer uma dissidência. Tipo, não vai ter partido que vai, assim, ativamente se opor. Vocês acham? Parece o tipo de projeto que eles podem até criticar publicamente, mas não se mover tanto internamente para barrar, né? Talvez o que possa inviabilizar o projeto é ninguém tomar para si o protagonismo, né? Acho que o Bolsonaro e o PL estão tentando isso, porque eles entendem que se ficar nesse imobilismo, talvez o projeto morra pelo receio de que todos os congressistas têm da potencial impopularidade, mas se esse discurso do Bolsonaro colar com a base dele, não só parlamentar, mas eleitoral, ele pode contar com uma certa maioria silenciosa no Congresso, associado a um PL bem vocal para reverter a lei, pode fazer com que ela ganhe força, né? E bom, pensando aqui vai em possibilidade, em viabilidade política, assim, colocamos que tudo bem, isso para os políticos isso pode ser levantado, mas uma questão não é essa palavra, mas vocês vão entender, uma questão de estabelecimento político. Os poderes conseguiriam se articular para isso, pensando na gente, o judiciário como está hoje? Eu acho que talvez seja o grande entrave, né? O judiciário tem sido costumeiramente chamado a opinar sobre essas questões legislativas. A gente tem essa questão da disputa dos poderes cada vez mais intensa, né? E o judiciário poderia entender a medida como inconstitucional dentro dessa prerrogativa de legislação eleitoral, isso acabar inviabilizando o projeto. Eu acho que o projeto do Senado, a interpretação do Senado é justamente uma tentativa de já chegar ao meio termo com os poderes, do tipo, é uma revisão da lei da ficha limpa, mas não tão ampla quanto o que foi originalmente discutido na Câmara, né? Então vamos tentar construir um consenso. Olha, a lei, ela se excede na interpretação dos parlamentares, mas para não desagradar membros da sociedade civil, nem ao risco do projeto ser considerado inconstitucional pelo Supremo, a gente pode chegar num consenso de rever a data e o impedimento da candidatura passe a ocorrer antes ou depois da condenação. O Senado é mais ou menos um projeto mais lapidado para um acordo, né? Porque, francamente, 2 anos de inelegibilidade é nada, Não, é né? loucura, é loucura, é loucura. É É loucura. não inelegibilidade, né? 2 anos nenhum vai ficar. E é interessante que quem estava pautando isso é justamente o Alcolumbre, né? Que era presidente de comissão, mas agora é presidente do Senado. E concordo que a maior barreira para o Bolsonaro é e sempre vai ser o judiciário. E isso está sendo levantado porque temos que garantir que o Bolsonaro esteja elegível, ou pelo menos nós vamos tentar até o fim. Isso por si só é uma loucura, uma megalomania política tipo, você vai quebrar uma lei que... Tipo, talvez a lei da ficha limpa tenha sido uma das únicas boas paradas, assim, que quando o brasileiro médio pensa, ele fala, não, a lei da ficha limpa é legal. Pô, e é o político. O Bolsonaro cresceu depois de 2014 contra a roubalheira, contra tudo que tá aí e tal. E agora, 10 anos depois, tá pautando uma mudança, assim, que na prática encerraria, né, uma das principais políticas anticorrupção do país, né? Isso é bizarro pensar, né? Você imagina essa discussão se fosse o PT pautando isso há 10 anos, o PT no ápice da Lava Isso. Jato, né? As investigações, o governo em crise. O Bolsonaro seria o primeiro da fila ali do expediente, né? Para falar contra, né? Consumido pelo poder. Comentei no último programa que eu não acho que o Bolsonaro ele tenha mais pretensão de nada, assim. Eu acho que ele tá só buscando sobrevivência mesmo. E isso pra mim é mais uma prova, cara. Tipo, não era um grande projeto, não era um grande negócio, não era nada, mas existia uma tentativa que o Bolsonaro talvez não fosse a cabeça pensante, mas era a cabeça. E isso se esfacelou muito rapidamente, né? Tipo, eu não vejo mais aquele Bolsonaro, não só o Bolsonaro, mas todo político que tenta se projetar como chefe nacional, ele vai falar de um futuro, de um projeto de liderança e assim por diante e tal. E ele não fala mais isso. Ele só fala sobre ele, sobre a necessidade de sobrevivência dele, etc e tal. E eu acho que é só isso mesmo. Eu acho que esse é o Bolsonaro daqui pra frente, sabe? É um Bolsonaro sem a medalha dos 3 Is, né? Imbrochável, incomível, imorrível. Vem com um discurso agora que chora, que não dorme, né? Que é cômico para quem não gosta dele. Mas é isso, acabou. Ele só fala
ele escrachou que o negócio é com ele, né? É uma luta pessoal dele, isso aí. Isso não é mais uma luta da esquerda contra a direita, ou ainda que seja, que ele falou, inclusive, que a lei da ficha limpa é uma lei para atacar a direita. Mas já não tem mais aquela parada. Eu acho que até pela própria natureza dessa direita, essa nova direita no Brasil, é mais difícil você ter um controle mais hierárquico, né? No sentido de estrutura partidária mesmo. Porque você vê o exemplo da eleição para a Prefeitura de São Paulo com o Marçal, né? O PL apoia a candidatura do Ricardo Nunes, tem o vice, o prefeito de São Paulo, na chapa, e o Marçal se lança sem tempo de televisão, um valor mínimo para a campanha eleitoral do ponto de vista do fundo, tem a conta suspensa por decisão do TSE, depois da divulgação da campanha que ele faz nas redes sociais, e ele fica a pouquíssimos mil votos de passar para o segundo turno, justamente mobilizando uma parte do eleitorado bolsonarista que não via no Nunes esse candidato puro sangue, né? Me parece que as lideranças de direita, principalmente as lideranças de direita mais jovens, e usei o exemplo do Marçal, mas a gente pode pensar no Nicolas Ferreira, enfim, e tantos outros, eles surgem num ambiente que propicia que essas lideranças surjam. Claro que você precisa aliar um pouco o discurso, você precisa pautar mais ou menos o que o seu eleitorado quer ouvir, mas isso é tradicional de todo o campo político, né? Mas muito diferente do que a gente pensa em política tradicional, e aí não só incluindo a esquerda, mas até setores da direita e do centro, sempre existiu uma construção de carreira meio burocrática, né? O cara entra no partido, participa da militância, na juventude, depois vai ganhando alguma ascendência. Hoje em dia, se você conseguir ter relativa popularidade num ambiente digital, o Marcos Nobre até chama de partido digital, né? Essa outra estrutura que existe, você meio que se viabiliza candidato. E é eleito vereador, ou deputado estadual, ou deputado federal. E eu acho que é até mais difícil você imaginar um projeto unificado. O discurso é parecido. E também não dá para falar que eles têm diferenças conceituais tão grandes. Mas eu acho que a formação ela é muito descentralizada. E eu acho que o Bolsonaro sabe disso porque ele é um pouco fruto desse fenômeno e ele testemunha esse fenômeno ser repetido eleição após eleição, né? Mas agora, você acha que o Valdemar Costa Neto, que é um cara da política antiga, se incomoda com isso? Ou... Eu acho que ele tem a perder com essas figuras, né? Eu acho que sim, mas eu acho que ele tá jogando um jogo muito pragmático aí. Ele sabe que o Bolsonaro, apesar dessa proliferação de lideranças da direita acontecerem quase de maneira independente ao bolsonarismo, ainda agrega muito politicamente quando ele participa das campanhas, né? E o Valdemar Costa Neto me parece alguém que quer operacionalizar essa popularidade do Bolsonaro. Talvez os resultados eleitorais dele em 2024, em nível municipal, tenham sido muito superiores a de 2020, quando ele era presidente, justamente pela figura do Valdemar Costa Neto, né? Que é alguém que vai conseguir associar ou pegar as partes que interessam desse discurso bolsonarista na parte da mobilização, mas operacionalizar isso com questões orçamentárias, a própria lógica de uma política mais fisiologista, né? Então, assim, ao mesmo tempo que essa cobra pode acabar picando a mão dele e esse partido inviabilizá-lo como operador político, nesse primeiro momento ele soube aproveitar, né? E deu ao PL números expressivos, né? E a própria questão da ficha limpa, cara, a argumentação do Bolsonaro, ela vale para a base deles. Olha, eu preciso fazer isso para que eu possa concorrer à presidência, para que eu possa derrotar o Lula, porque eles estão perseguindo a direita. Não é tipo, olha, nós temos uma massa de políticos corruptos aí que vai beneficiar todo mundo, entendeu? Que momento, que discurso, que argumento seria possível dar para fazer isso? Eu acho que o PL encontrou ali um momento favorável e um argumento válido para não se queimar tanto, porque quem já é contra o PL já é contra o PL mesmo. Então o negócio é jogar para sua base. E eu acho que aparentemente funcionou assim. Você acha que vai ter adesão? Você acha que o eleitor bolsonarista compra esse discurso justamente por entender que o Bolsonaro é perseguido? Vai ter os 5% ali que vai falar, pô, aí é foda. Vai. Mas eu acho que de massa, os fins eles vão justificar os meios. É isso aí. Então pode ser mesmo que o Bolsonaro fez tudo isso e talvez ele mereça, pela lei, ele não merecesse ser candidato. Mas o Bolsonaro é o capitão, cara. E ele tem que derrotar o PT. E isso é mais importante do que qualquer coisa. Ah, mas nessa vai entrar uma porrada poderia se argumentar, não, mas aí o PT vai se dar bem também, porque o José Disseu, porque não sei quem, blá blá blá. Mas no final existe um projeto maior, é só acabar com o PT, né? E por sua vez, quando a gente tava falando nos outros programas,
que a popularidade petista só abaixa. E claro, estamos indo para o segundo ano de governo, isso pode, né, ainda tem tempo para mudar, mas enfim, as perspectivas hoje não são boas, segundo o nosso grande Gilberto Kassab. Qual que é o grande argumento do PT? Em 2 anos de popularidade baixando, não tem nenhum grande projeto assim que possa virar e falar, olha, nós precisamos continuar no governo para continuar isso aqui. O grande projeto do PT é a derrota do Bolsonaro ainda. Então, para eles, também seria interessante isso, ter o Bolsonaro de volta pro jogo. Para quem eu acho que não seria interessante, e que é possível se fazer muitas críticas, mas assim, existe sim uma intenção de normalidade, seria o judiciário. O judiciário que não vê isso com bons olhos. Você vê, né, como é curioso, estava falando em relação à aderência do discurso bolsonarista, das bases bolsonaristas em relação ao capitão que precisa derrotar o PT, como foi naturalizada essa ideia de uma maioria perseguida, né? Porque, ao mesmo tempo que o discurso bolsonarista sempre prega que eles inequivocamente representam a maior parte da população brasileira em termos de valores, ideias e costumes, eles, ao mesmo tempo, são os mais perseguidos, né? É curioso como essa operação, que parece contraditória quando se pensa em termos de maioria e minoria e oprimidos e opressores, consegue funcionar em nível discursivo, né? E sim, eu concordo com você. Eu acho que a maior parte dos eleitores bolsonaristas vai rapidamente comprar o discurso. Agora, o PT quer de fato o Bolsonaro como candidato em 2026? Porque assim, eu entendo seu argumento. A gestão petista não tem uma marca tão clara para poder argumentar para a população. Ó, me dê mais 4 anos porque temos tais e tais conquistas e nós vamos aprofundar e etc. Mas ao mesmo tempo, quando você vê as pesquisas de intenção de voto para 26, e eu sei que pesquisas de intenção de voto para 26 em fevereiro de 2025 é como o campeonato estadual para determinar o final da temporada de um time, né? Muita coisa vai acontecer, a maior parte da população não está nem pensando em eleição nesse ano, né? Vai passar a pensar no segundo semestre do ano que vem. Mas assim, nenhuma das candidaturas que tem se aventado de oposição ao Lula parece ter um favoritismo óbvio, né? Todas as pesquisas mostram um desempenho melhor ou pior a depender do candidato, mas ninguém que se apresente como a alternativa racional que teria a viabilidade real de derrotá-lo em 2026. E se de fato o Lula for candidato, e esse campo da direita estiver fragmentado, eu também não sei quanto o PT não gostaria de se candidatar contra 2 ou até 3 candidatos disputando a mesma pista, sabe? Se a gente tiver o Caiado, que fala há meses que vai ser candidato independente do que aconteça, disputando com o Ratinho Júnior e uma terceira candidatura aos moldes do Marçal para a Prefeitura de São Paulo, contra um Lula que vai disputar pela primeira vez uma eleição com o campo da esquerda, o campo progressista todo a seu favor, né? Se ele de fato for candidato, não vai ter Ciro, não vai ter Marina, não vai ter Eduardo Campos, não vai ter Garotinho, como teve em 2002 pelo PSB. Então, assim, está consolidado no campo dele, ele vai receber o voto da maior parte dos eleitores que se identifica como progressista e pode ir para o segundo turno com números superlativos. Eu tenho dúvidas se tiverem 3 candidaturas do campo da direita, se elas vão conseguir, em algum momento, apresentar uma que pareça mais vitoriosa. Em contraposição, se o Bolsonaro for candidato, de fato, ele naturalmente anula essas outras candidaturas. Não acho que vai ter uma surpresa Marçal se o Bolsonaro for candidato, porque ele é meio simultaneamente o Ratinho e o Marçal, né? Então, ele meio que anula os dois. Agora, o Kassab especulou o Ratinho, né? Disse que é a melhor opção. Em tese, se esse projeto for para frente, também atrapalha o plano do Kassab, né? De querer achar uma outra saída. Você acha? Eu acho. E eu concordo com o Pedro, porque eu acho que o melhor cenário para o Ratinho, vamos imaginar que o Ratinho seja o nome do Kassab para 26, é o Bolsonaro inelegível, mais ativo na campanha do Ratinho. Perfeito. Porque ele pode herdar a popularidade do Bolsonaro e evitar candidaturas alternativas que possam parecer mais ideologicamente próximas ao bolsonarismo, mas manter a cabeça da chapa. Eu acho que esse seria o sonho de um governador do Nordeste, do Sudeste ou do Centro-Oeste. Seria uma campanha, talvez menos até do que foi aqui, mas algo como um apoio ao Nunes, né? Só que talvez com o Bolsonaro mais ativo na campanha. Mais ativo? Mais ativo na campanha e menos ativo na chapa? Exato. Pensar assim, Talvez não vai ter um ativo. vice. Ou vai ter um vice, mas um vice não tão... Um vice do PL que seja mais político e menos ligado a grupos de Forças Armadas, como é o vice que é da Rota. Mas o Bolsonaro em campanha. Um PL na antigo. propaganda eleitoral.
Um PL antigo. Alguém mais parecido com o Valdemar. Não, aí nesse cenário eu acho que o vice teria de ser um bolsonarista. Até pro Bolsonaro validar. Não, mas é Que não seja o Marcos Pontes, né? Que aí ele não valida mesmo, né? quando se fala de um vice, de um PL antigo, eu me refiro a um sujeito como o presidente aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo, que é o André do Prado, que é um político antigo do PL, é um quadro que vem antes do Bolsonaro, mas que tá no PL, tá usando camisa verde e amarela com um tom mais moderado também. Eu tava pensando numa figura como essa. É que eu sinto o Bolsonaro um cara muito paternalista nessa parada. Ah. Se não for isso, ele não fica seguro. E, por exemplo, pô, eu acho que, sei lá, nessa suposição, talvez filho do Bolsonaro fosse mais indicado, o Eduardo. Eu acho que um nome que eu até tenho, se o PL roubar a minha ideia, mas que eu acho que teria bastante O viabilidade Valdemar da eleitoral. Costa Neto escuta o degrau aqui, inclusive. Desculpa, ele tá sempre inteirado. É. Seria a Damares. Eu acho ela eleitoralmente relevante por ser mulher, por representar o segmento do eleitorado evangélico. Pode ser. Ali ela tem uma capacidade de manobra em dois ambientes que não necessariamente se convergem. O voto feminino nos últimos anos, a gente sabe, tem até sido mais progressista que o voto masculino. E o eleitorado evangélico tem crescido. E ela é representante dessa fileira mais ideológica. Mas eu concordo com você, o Bolsonaro é bem paternalista. Talvez, se for esse cenário de inegibilidade e um apoio do PL à candidatura do Ratinho Júnior, talvez a condicionante seja colocar o Eduardo ou o Flávio, até para prepará-lo para a presidência. Mas você levantou o eleitorado evangélico e aí a rainha do evangelistão brasileiro é a Michelle, né, cara? Verdade. Tem a Michelle também. Eu acho uma loucura, eu não acho que, tipo, quem não seja bolsonarista demais vá à urna votar na Michelle, mas você tendo um candidato, um presidente de verdade, que nem o Ratinho, e elas com vice simbólica, aí eu acho que funcionaria. Aí eu vejo uma chapa. E mantém na família, né? Tá tudo em casa. O Ratinho Júnior, inclusive, parece muito mais o Geraldo Luiz do que o Ratinho. Parece. Bom, mais algum ponto, Pichalimpo? Acho que é isso, né? A gente falou 5 minutos de Pichalimpo e foi embora. A gente já entrou em 26, né? A gente sempre entra em 26. Tá? A gente já tá obcecado por esse Mas é isso aí, o Bolsonaro é um cara que ele não se aguenta, ele quer dar um passo maior que a perna. Começou a ventilar essa história de mudar, ele já falou que se eleito, ele nem pode ser eleito ainda, né? Ele tá inelegível. Mas se eleito, vai colocar a base militar na fronteira, base militar dos Estados Unidos na fronteira, vai sair dos BRICS, vai sair do OMS. Ele não se aguenta, tá? Eu li essa notícia lá no feed do X, aí já tinha um cara escrevendo: Bolsonaro, eu te amo, você é meu candidato preferido, eu voto em você sempre, mas não fala isso, você tem que ter um passo de cada vez. E não era nem na página do Bolsonaro, acho que isso é engraçado, era assim, aqueles eixo político, e o cara escreveu então uma carta pro Bolsonaro no feed do eixo político. Bolsonaro moderado pelos seus próprios eleitores.